marca a esperança. Lucas capítulo 5, versículo 12 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, se limpe. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Meus queridos irmãos, no mundo em que estamos vivendo, na situação em que estamos vivendo, vivemos entre um mundo desesperado, vivemos entre um mundo aonde muitos perguntam: o que vai ser? O que vai acontecer? O que vai ser do amanhã? Estamos agora passando por uma pandemia. Muitos países estão passando por crise, desemprego, fome, desespero. Mas a Bíblia nos conta uma história no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 12 a seguir. E nesse texto, em apreço, nós vemos que o Evangelho de Lucas, aqui nós encontramos uma história, aqui nós encontramos um milagre. E esse milagre, esse texto, ele é registrado nos 3 evangelhos, nos 4 evangelhos sinóticos. Trata-se de uma das curas mais esplêndidas de Jesus. Nós vemos que a Bíblia não conta o tempo, a Bíblia não conta o lugar, mas aqui nós encontramos um problema humanamente insolúvel. Aqui nós encontramos uma causa que aos olhos humanos ela é perdida. Aqui nós encontramos um homem totalmente tomado de lepra. Mas também nós encontramos aqui nessa passagem um homem curado. E esse milagre, meus queridos irmãos, você que está aí do outro lado desse aparelho, nós vemos que esse milagre nos ensina que nós jamais devemos perder a esperança. Essa história aqui no Evangelho de Lucas capítulo 5, ele nos ensina que jamais devemos perder a nossa esperança, por maior que seja o nosso problema, por mais grave que sejam as circunstâncias, por mais tenebroso que seja o nosso
sentimento. Nós devemos saber que Jesus, Ele pode reverter a situação das nossas vidas. Meus queridos irmãos, querido ouvinte que está ouvindo esse estudo bíblico aqui no Evangelho de Mateus, essa passagem, ela encerra várias lições importantes que, ora, nós vamos destacar aqui neste estudo. Enquanto nós encontramos aqui neste estudo, nós encontramos capítulo 5, versículo 12, nós encontramos uma pessoa doente. Nós encontramos um doente. Pastor, que doença era? O que era essa pessoa estava tendo? Estava sofrendo. Nós encontramos aqui no capítulo 5, versículo 12, a lepra. Um homem que sofria de lepra. Mas o que é a lepra, meus queridos ouvintes? A lepra era a doença mais temida daquele tempo. Em Israel, várias doenças de pele eram classificadas como lepra. Inclusive aquilo que chamamos hoje de hanseníase. Os infectados pela lepra eram isolados e ficavam em quarentena. Segundo Levítico, capítulo 13, versículo 14, a Bíblia diz que quem estava com lepra deveria ficar separado da família, deveria ficar separado da sociedade, deveria ficar separado do seu emprego, deveria ficar separado dos seus filhos. As pessoas com lepra, elas eram consideradas mortas pela sociedade. Segundo Números capítulo 12, versículo 12, a lepra, ela tinha implicações sociais. A lepra, naquela época, ela tinha implicações religiosas. Uma pessoa que tinha lepra, ela não poderia estar junto com a sua família. Uma pessoa que tinha lepra, ela não podia estar junto com seus amigos. Uma pessoa que tinha lepra, ela não podia frequentar o culto no templo. Ela não podia adorar a Deus no templo. E outra coisa, uma pessoa leprosa, ela devia usar roupas esfarrapadas e viver fora do acampamento. E quando chegasse perto dos outros, ela deveria gritar: imundo sou, imundo sou, imundo, não se aproxime de mim. E esse isolamento rebaixava o infeliz sofredor e a desclassificação social. A Bíblia diz em Levítico 13, 46, viverá separadamente fora do acampamento. Uma pessoa leprosa, ela era afastada. Meus queridos irmãos, Jesus, ele estava numa dessas cidades da Galileia, quando um homem sai do leprosário, rompe o seu isolamento, rompe ali e se aproxima de Jesus, sai gritando: pastor, o seu caso era perdido, a sua doença havia tomado todo o seu corpo. E nós vemos só o Evangelho de Lucas, só o Lucas, que era médico, traz a informação do estado adiantado da sua doença. O homem estava chagado, com a pele necrosada, cheirando mal. Era uma carcaça humana, uma ferida aberta e mal cheirosa, perambulando pela sociedade.
verdade, a expressão ali para a situação deste homem, cheio de lepra, que pode ser traduzida por coberto de lepra, do alto da cabeça até a ponta dos seus pés. É um termo técnico da medicina. Pastor, quando eu olho para este homem, eu vejo a lepra havia atingido o último estágio da vida deste homem, completamente sem esperança. O infeliz estava entregue agora à morte. Quantas vezes, meu querido irmão, você está numa situação aonde para a medicina não tem mais condições de reverter a tua situação, o teu dinheiro não tem condições de reverter a tua situação, você está isolado, você está desprezado, você está deprimido, você está triste, você precisa fazer como aquele homem leproso fez. Você precisa sair, você precisa romper essa barreira, você precisa ir ao encontro de Jesus. Pastor, a lepra era uma doença temida, a lepra era uma doença horrível, a lepra desfigurava, a lepra era fatal. A lepra, ela era um símbolo do pecado. Ele insensibilizava e deixava marcas. E ela era contagiosa, devastadora, mal cheirosa e letal. Os efeitos psicológicos da lepra era tão sério, meus queridos ouvintes, quanto a devastação física. Aquele homem não sofria só na sua carne por causa da lepra. Aquele homem sofria na sua mente. Aquele homem sofria no seu coração. Este homem, ele não vem motivado pela soberba ou altivez. Quando ele sai e rompe o seu isolamento, quando ele rompe aquela maneira dele viver, quando ele sai daquele anonimato e daquela desprezo que a sociedade estava dando para ele por causa do seu problema, esse homem, ele se prostra com o rosto em terra. Ele sabia que nada merece, mas ele, no ato dele se prostrar diante de Jesus, no ato dele gritar por misericórdia de Jesus, eu vejo esse homem, quando ele sai ao encontro de Jesus, ele não faz exigências, antes ele suplica com humildade. Pastor, esse homem sabe que não está diante de um homem comum, mas ele reconhece que Jesus é um Senhor, mesmo se sujeitando à sua soberana vontade. Esse homem leproso, ele confessa a sua plena confiança no poder de Jesus para curá-lo de sua enfermidade. O homem, ele não pede cura, mas ele pede purificação. A lepra, meus queridos irmãos, ela era uma enfermidade imunda. A lepra, ela era uma enfermidade que contaminava. A lepra, ela era uma enfermidade que separava. E ser curado da lepra significava ser purificado. Uma pessoa curada da lepra, ela podia voltar ao convívio da sua casa, ela podia voltar ao convívio da sociedade, ela podia voltar ao convívio religioso no templo. A lepra, pastor,
ela é um sinônimo de pecado. E muitas das vezes o pecado hoje, ela tem afastado pessoas da presença de Deus. A lepra do pecado hoje, ela tem desfigurado o caráter das pessoas hoje. A lepra do pecado tem separado casais. A lepra do pecado tem tirado vidas da presença do Senhor, afastado da sua casa. A lepra do pecado tem feito pessoas viver hoje da aparência, pessoas depender hoje do dinheiro, depender hoje do status e da fama. Mas eu quero dizer para você, precisamos hoje identificar a lepra do pecado em nossas vidas e correr para Jesus e dizer: Senhor, purifica-nos. Nós precisamos ser purificados. Quando nós encontramos o doente, o leproso, quando nós encontramos esse leproso, a causa da lepra e a consequência da lepra na vida de uma pessoa, nós também podemos encontrar no capítulo 5, versículo 13, o médico. Mas que médico é esse, pastor? Que médico é esse? Vivemos uma crise no meio da saúde. Nos dias de hoje tem faltado os médicos em hospitais. Nos dias de hoje, médicos têm se mostrado impotentes diante de tanta calamidade e doenças. Nos dias de hoje, nós vemos pessoas, médicos e profissionais da saúde, com marcas em seu rosto, de tanto de trabalhar, de tanto fazer o impossível ali, mas não conseguir reverter a situação, porque eles têm limitações. Meus queridos irmãos, quando nós encontramos um médico, e esse médico, ele não é um médico desta terra, mas esse médico é um médico dos médicos. Eu vejo esse médico chamado Jesus, ele não expulsa aquele homem por ser impuro, não pega em pedras para exortá-lo por causa da sua doença contagiosa. Pastor, Jesus, o médico dos médicos, ele não apenas se dispõe a curá-lo, mas apenas ordena a sua cura, mas apenas também ele estende a sua mão para tocá-lo. O escritor que diz que as mãos de Jesus se abriram para o homem de quem todos fugiam horrorizados. Vivemos hoje uma situação, e eu vou usar o coronavírus. O coronavírus hoje, se você for identificado com coronavírus, a sociedade já começa a olhar você com outros olhos. Se você sai com uma máscara, se você expira, a sociedade já olha para você. A doença hoje tem causado uma separação, tem afastado pessoas, tem isolado pessoas, tem separado famílias, tem matado pessoas. E quando nós vemos uma pessoa que está infectada, automaticamente ela é isolada. E se essa pessoa sair do seu isolamento, ela pode ser punida, ela pode levar uma multa, ela pode ser presa, pode haver uma grande consequência na vida dela. Sim, mas isso é o que a sociedade faz com uma pessoa que está doente. Mas o que Jesus faz? Jesus, em vez de atacar uma pedra, Jesus, em vez de isolar uma pessoa, Jesus, em vez de desprezar essa pessoa por causa do que ela está passando, Jesus,
constrangida pelo que ela está sofrendo, Jesus ele estende a sua mão, não para tirar uma pedra, não para isolá-la, não para desprezá-la, mas sim para mudar a sua vida de uma vez por todas, de tristeza para alegria, de dor para bonança. Jesus é o médico dos médicos. Jesus ele não apenas tocou no leproso. A Bíblia diz que Jesus o abraçou firmemente com as mãos, pois a palavra traduzida para tocar aqui significa cingir, aqui significa envolver, aqui significa abraçar. Quem sabe você está aí na tua casa neste momento, isolado por causa da situação em que o mundo se encontra, mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, querido ouvinte, você que está aí no teu lar, aí no hospital, o Senhor está te tocando neste momento, o Senhor está te abraçando neste momento, o Senhor está te cingindo neste momento. Pode todos te abandonar, mas o Senhor ainda está contigo, o Senhor ainda está aí do teu lado, o Senhor ainda está te envolvendo com o seu amor, com a sua ternura e o toque, o amor, o abraço de Cristo. Faz aquilo que os médicos não conseguem fazer, faz aquilo que a sociedade não consegue fazer. Meus queridos irmãos, o puro torna o impuro puro e reverte uma situação humanamente irreversível. A cura, ela não foi a crediário. A cura que Jesus fez na vida daquele leproso não foi a prestação, ela foi instantânea. A pele daquele homem, quando encontrou aquele médico, aquele homem quando rompeu seu isolamento e saiu gritando, porque era ordem, era lei, o leproso, ele tinha que dizer: eu sou leproso. Vivemos numa sociedade hoje que mesmo você curado, você precisa dizer: eu fui isso, eu fui aquilo, eu já tive isso, eu já tive aquilo. E quão constrangedor era para aquele homem sair gritando, dizendo o seu problema. Sociedade, eu sou leproso. Sociedade, eu sou leproso. Família, eu sou leproso, afaste-se de mim, porque eu sou leproso. Quantas vezes as pessoas se afastam de você por causa da lepra, por causa do pecado? E quando todo mundo, toda a sociedade, naquela rua, naquela cidade, estava se afastando daquele leproso, nós vemos uma pessoa diferente, nós vemos um homem diferente. Oxalá que não hoje à noite, ou aí de manhã, não sei em que país você está, você pode enxergar essa pessoa diferente diante de você, enquanto todos estão se afastando. Essa pessoa chamada Jesus está de braços abertos dizendo: vem, vem que eu não te desprezo, vem que eu quero te abraçar, vem que eu não tenho problema com lepra, vem que eu não tenho problema com os teus problemas. Não, vem. Pastor, quando aquele homem chega a Jesus, aquele homem enfrenta uma multidão que estava prestes a querer atirar pedra nele por causa do seu problema. Aquele homem enfrenta a religião que estava prestes a mandar apedrejar por causa do seu problema. Aquele homem enfrenta amigos que estavam prestes a tirar pedra nele por causa do seu problema. Mas aquele homem também enfrenta Jesus, que estava prestes a tocar nele
ia mudar a vida dele de uma vez por todas. Quando ele chega diante de Jesus, a pele daquele homem, ela foi completamente regenerada. A sua carne ficou sã. A sua cartilagem, carcômidas pela doença, retornaram ao estado original. Tudo se fez novo no corpo daquele homem. Aquele homem que já estava sentenciado à morte. Interpretando essa passagem, meus queridos, nós vemos que Jesus, ele abraçou a humanidade impura, e ao inserir-se completamente nela, no capítulo 1, versículo 14 de João, a Bíblia diz que o verbo, ele se fez carne e habitou no meio do povo. E nessa entrada aqui nessa terra, Jesus, ele abraça nós que éramos imundos. Jesus, ele abraça nós que éramos pecadores. Jesus, ele abraça nós que éramos desprezados. Jesus, ele abraça nós que estávamos leprosos por causa do pecado, destituídos da glória de Deus. Ele não somente toca a nossa impureza pecaminosa com a ponta dos seus dedos, não, mas ele envolve os impuros com os braços da sua compaixão. Quem sabe você está se sentindo uma pessoa desprezada, uma pessoa que já perdeu a esperança, uma pessoa que pensa: ah, pastor, eu não tenho mais solução, o meu casamento não tem mais solução, o meu ministério não tem mais solução, a minha família não tem mais solução, a minha saúde não tem mais solução. Eu quero dizer para você: eis o médico dos médicos, chamado Jesus. Vai ao encontro dele, grita por ele, pede socorro por ele. Os médicos não dão mais conta, mas ainda o médico dos médicos que tem a solução para a tua vida. Quando aquele homem chega diante de Jesus, a Bíblia diz, no capítulo 5, versículo 13, a Bíblia conta: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Aquele homem leproso, ele chegou diante de Jesus pedindo cura. Ele chegou diante de Jesus pedindo purificação. Ele chegou diante de Jesus dizendo: Senhor, se quiseres, podes me limpar. Pastor, aquele homem não falou para Jesus: Jesus, tu deves me limpar. Jesus, tu deves me curar. Não. Aquele homem chegou diante de Jesus e falou: Senhor, se queres, podes me limpar. Se queres, pode me curar. Quantas vezes nós chegamos para Jesus e dizemos: Senhor, cura-me, mas nós não perguntamos para Jesus: Jesus, tu quer me curar? Jesus, tu quer me levantar desse leito? Mas aquele homem chegou e falou: é a tua vontade que vai prevalecer. Senhor, é a tua vontade que vai prevalecer. Agora eu preciso ser purificado, eu preciso ser perdoado, eu preciso ser salvo. Independente se eu vou ser curado ou não, não importa tanto a minha cura quanto a minha purificação da alma. E quando nós encontramos no capítulo 5, versículo 13, nós vemos ali a cura. E essa cura, Jesus, ele operou nesse homem duas curas distintas. A primeira cura foi a cura emocional.
Nesta live tem pessoas aí do outro lado, que o problema não é tanto a cura carnal, mas a cura emocional. E quando Jesus, ele tocou, estava mostrando aquele homem mal cheiroso, ele estava mostrando para aquele homem que ele tinha valor, ele estava mostrando para aquele homem que ele tinha dignidade. Já havia tempo que aquele homem não sabia o que era um toque. Já havia tempo que aquele homem não sabia o que era um aperto de mão. Já havia tempo que aquele homem, meus queridos irmãos, não sabia o que era um abraço. Todos fugiam desse homem. Todos fugiam dele, horrorizados. Por quê? Porque ele era leproso. Se ele houvesse sair do isolamento, as pessoas pegavam em pedras para apedrejá-lo. Se ele teimasse em sair do leprosário, era chamado de maldito. Mas embora o seu corpo fosse um espetáculo horrendo, uma chaga aberta, uma carcaça mal cheirosa, Jesus o tocou para curar as suas emoções. Jesus o tocou para sarar a sua alma, para restaurar a sua dignidade e o seu valor. Meus queridos irmãos, quem sabe aí do outro lado está ouvindo alguém que por causa do pecado já perdeu a dignidade, por causa do pecado já perdeu seus bons amigos, por causa do pecado a sua vida, o seu caráter é uma carcaça mal cheirosa na sociedade. As pessoas conhecem você por causa da sua fraqueza, mas Jesus tocou. E o evangelista Marcos, ele nos informa lá no capítulo 1, versículo 41, que Jesus teve compaixão deste homem. Compaixão na qual a sociedade não tem mais hoje. Compaixão na qual a sociedade hoje não tem. Jesus, ele teve compaixão. Jesus, ele tem poder. Jesus, ele tem compaixão. E poder sem compaixão não é nada. O poder sem compaixão é tirania. Hoje nós vemos uma sociedade com abuso de poder, mas não tem compaixão. Pastor, mas compaixão sem poder também não é nada. Compaixão sem poder é fraqueza. E nós encontramos em Jesus compaixão, mas nós encontramos também poder. E quando nós vemos a segunda cura que Jesus fez para este homem, foi a cura física. A sua cura física, a lepra, ela era uma doença incurável e com forte componente de segregação. Pastor, quando nós vemos a lepra, um leproso, ele não podia viver com a família, não podia viver no meio da sociedade, ele estava sentenciado à morte. A morte da sua família, a morte do convívio, a morte de sua alegria, a morte de seus sonhos, tudo por causa de uma maldita lepra. O pecado hoje também tem levado muitas pessoas à morte, tem levado muitos casamentos à morte, tem levado muitas famílias à morte, muitos filhos à morte. Mas aquele homem,
ele foi tocado fisicamente por Jesus. Aquele homem, ele era um aborto vivo. Aquele homem, a despeito do seu estado trágico, Jesus o curou imediatamente, totalmente e definitivamente. Jesus curou aquele homem. Ele foi a Jesus e ele não voltou mais para o seu leprosário. Ele foi a Jesus e não voltou mais para o meio onde ele vivia, para a miséria onde ele vivia, para a tristeza aonde ele vivia, para a sua vida de lepra aonde ele vivia. Não, pastor. Quando ele encontrou Jesus, Jesus curou ele internamente. A seu coração foi curado, a sua emoção foi curado, mas a sua carne também foi curada. Quem sabe nesta noite você precisa de um encontro. Quem sabe nesta noite você precisa ter um encontro com esse Jesus. Mas você me diz assim: pastor, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus, eu sou uma pessoa religiosa. Eu não estou pedindo se você é religioso. Eu não estou pedindo se você conhece a Bíblia. Eu não estou pedindo para você se teu pai é cristão ou não. Eu estou pedindo para você que a sua única saída é correr para os pés do Senhor Jesus e dizer: Senhor, não há nada neste mundo que possa reverter a minha situação, a não ser Tu. Não há poder neste mundo que possa mudar a minha situação, a não ser Tu. Não há dinheiro neste mundo que possa mudar a minha vida, a não ser Tu. Não há colchões caríssimos nessa terra que possa me fazer ter um sono tranquilo, que possa me fazer ter a consciência tranquila, a não ser Tu. É isso que Jesus quer que você faça. Você precisa sentir o toque do Senhor na tua vida. O toque de Jesus, que é o médico dos médicos, é diferente do toque dos médicos dessa terra. Os médicos dessa terra têm limites. Os médicos dessa terra, eles só têm até um certo limite. Até ali eles não conseguem ir a mais. Os médicos dessa terra até podem te trazer a cura através dos remédios que estão à sua disposição, mas não conseguem trazer a vida para você. Agora os médicos dos médicos, Jesus, Ele pode trazer a vida para a tua alma, a vida para a tua alegria, a vida para a tua consciência, a vida para o teu casamento, a vida para a comunhão do teu lar, a vida para o teu caráter. Quando nós encontramos aqui as curas produzidas por Jesus, elas eram completas, elas não eram pela metade, elas eram instantâneas. Nós vemos a sogra de Pedro, ela não teve de esperar até o dia seguinte para ser curada da sua febre. Lá em Lucas capítulo 4, 38 a 39. O paralítico, lá em Lucas capítulo 5, 17, nós vemos que o paralítico começa a caminhar imediatamente, carrega o seu leito para casa, coisa que sempre precisou alguém carregar para ele. Mas agora, quando ele teve um encontro com Jesus, ele não mais precisou ser dependente, ele não mais precisou de ninguém, porque Jesus curou ele 100%. Nós vemos em Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11, nós vemos um homem que até participava da sinagoga, mas ele tinha a mão mirada, ele tinha uma mão seca, e agora nós vemos a mão mirada, é restaurada de uma vez,
alimentar. Quando eu vejo em Lucas capítulo 8, versículo 26 a 39, eu vejo Jesus, ele libertar o endemoniado, selvagem, um momento antes, e de uma vez, fica completamente são. Pastor, quando nós encontramos que Jesus cura, e a cura dele, ele é completa e instantâneo. Nós vemos uma mulher que ela se aproximou de Jesus, lá no capítulo 8 de Lucas, versículo 43, ela se aproxima de Jesus, ela toca na orla dos vestidos de Jesus, e ela é curada da sua hemorragia, da sua enfermidade. Jesus, quando ele chega, ele muda a situação, ele muda os problemas, deixam de ser problemas. Quando eu vejo, pastor, aqui uma filha falecida, aqui nós vemos a filha de Jairo, ela é restaurada a vida, no instante, pastor, até o ponto que se levanta e lhe dá mão ali, e dão de comer. Capítulo 8, versículo 40 de Lucas. Aonde Jesus chega, a morte precisa bater em retirada. Aonde Jesus chega, a lepra não continua mais. Aonde Jesus chega, a tristeza não fica mais. Aonde Jesus chega, a desunião não continua mais. Aonde Jesus chega, a desesperança tem um ponto final. Aonde Jesus chega, o mal precisa sair, e a alegria, a bonança, a vida, ela chega para trazer a alegria aos corações. Pastor, depois que aquele homem foi curado, no capítulo 5, versículo 14, agora aquele homem é curado diante de Jesus, diante da sociedade. Capítulo 5, versículo 14, ali nós vemos a cura, nós vemos o testemunho da cura. Nós vemos aqui no capítulo 5, versículo 14, nós encontramos Jesus curando. E agora, pastor, agora eu vejo o homem curado, a cura operada por Jesus, ela foi plenamente eficaz. Mas o homem curado, ele precisava ir ao sacerdote. O homem curado, ele precisava ir à autoridade. E a autoridade sanitária naquela época era o próprio sacerdote. Era ele que dava o diagnóstico da doença e também autorizava o indivíduo curado a retornar ao convívio social. Quando o homem se sentia mal, ele ia ao sacerdote. E o sacerdote que diagnosticava a lepra era o sacerdote que dizia: você vai ter que ficar separado. Agora aquele homem, quando ele foi curado, Jesus falou: vai e se apresenta ao sacerdote. Se apresenta ao sacerdote. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 5, versículo 14. E ordenou-lhe que ninguém a dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Pastor, a obra de Jesus em nós não é apenas uma experiência subjetiva. Ela pode ser verificada e atestada objetivamente. Quando nós encontramos aqui o testemunho, eu vejo o homem curado. Ele devia também oferecer
sacrifício determinado por Moisés para servir de testemunho ao povo. Mas o que significava aquele sacrifício, pastor? Aquele sacrifício era a gratidão a Deus. Aquele sacrifício era um ato público diante dos homens e diante de Deus. Esse homem não precisaria mais esgueirar-se nas sombras com medo de ser apedrejado. Jesus aqui, ele devolveu não apenas a sanidade física, mas também o convívio de sua família, o convívio de sua sinagoga e o convívio da sociedade. Agora eu vejo, imaginando, fazendo uma analogia, aquele homem andando pela estrada, ali com o seu animal para ser sacrificado. E alguém pergunta, aquele lá não é o leproso? Mas o que ele está fazendo com o animal? Para onde ele está indo? Quem sabe alguém pergunta, tu vais aonde? Eu estou indo sacrificar. Tu estás indo para onde? Eu estou voltando para a minha casa. Tu estás indo para onde? Eu estou voltando para o meu lar. Tu estás indo para onde? Eu estou voltando para o meu casamento. Eu estou voltando para o convívio dos meus filhos. Eu estou voltando para cultuar a Deus com os meus irmãos. Mas o que te faz levar a isso? O sacrifício. Quando alguém olha e vê aquele homem andando pela estrada, quem sabe levando o sacrifício, levando a sua oferta para sacrificar. Quem sabe o sacerdote vê ele chegando com o seu sacrifício. Eu vejo que primeiro se apresentava ao sacerdote para ver se o sacerdote dizia está curado ou não, para depois sacrificar. Mas eu vejo aquele homem já chegando diante do sacerdote, curado e com o seu sacrifício de adoração, com aquele sacrifício de exaltação a Deus, com aquele sacrifício de gratidão. Quantas pessoas hoje pedem para Deus a cura, pede para Deus o milagre, pede para Deus abrir as portas, pede para Deus abençoar suas empresas, pede para Deus fazer o impossível, e quando é a hora de sacrificar, quando é a hora de abençoar, quando é a hora de estender a mão, ali é contabilizado, ali é o restinho, ali é um pouquinho, ali faz uma meta, ali faz só um pouquinho. Eu quero dizer para você que Jesus falou para aquele homem ir fazer conforme a lei de Moisés dizia. Vai sacrificar. Pastor, esse homem foi restaurado a sua dignidade. Esse homem foi restaurado a sua saúde, a sua lepra, a sua moral, o seu convívio. E não teria preço que pagasse, porque Jesus fez tudo de graça. Mas Jesus deu uma ordem. Jesus deu uma ordem. Nos dias de hoje, meus queridos irmãos, muitos recorrem a Jesus para pedir, e poucos obedecem o que ele pede. Quando eu vejo o testemunho, eu encontro o impacto agora, o impacto na sociedade, o impacto na família, o impacto na igreja, o impacto na cidade, pastor. Capítulo 5, versículo 15, eu vejo aqui o homem curado. Ele não foi apenas ali ao sacerdote, mas ele também proclamou a todos esse grande prodígio. Eu vejo aquele homem indo ao sacerdote testemunhar
testemunhar, mas eu vejo aquele homem chegar na empresa e dizer para os seus colegas de trabalho: olha, voltei a trabalhar, estou curado. Sabe quem me curou? Jesus. Ei, você está passando por esse problema? Ei, Jesus me curou, pode curar você também. Vai atrás dele, procura ele, procura Jesus, procura o médico dos médicos, procura o Jesus de Nazaré. Ele vai curar a tua vida, ele vai mudar a tua vida. Aleluia. Jesus falou: vai, apresenta-te ao sacerdote. Mas ele fez mais que isso. Ele saiu testemunhando. Pastor, Jesus ele fala para aquele homem. Jesus ele diz: olha, mostra-te ao sacerdote. Mas ele diz aqui, versículo 14, ele fala: e ordenou que a ninguém o dissesse. Por que Jesus ordenou que não fosse falado para ninguém? E por que Jesus manda nós testemunhar? Meus amados irmãos, porque existem muitas pessoas hoje que correm atrás de Jesus por causa do milagre, e não por causa de Jesus. Existem muitas pessoas hoje que vão atrás de Jesus. Para quê, pastor? Para receber, e não para entregar. E eu vejo aquele homem dizendo para Jesus, quem sabe: Senhor, mas o povo me via leproso, agora estou me vendo curado. Jesus falou: não conta nada para ninguém. Não conta nada para ninguém. Só o fato deles olhar você. Quem sabe ainda vai ter pessoas que vão te chamar de leproso, mas você sabe que você não é mais. Quem sabe vai ter pessoas hoje, você que teve encontro com Cristo, que ainda chama você de ladrão, ainda chama você de cachaceiro, ainda chama você das coisas que você fazia no passado, mas hoje você não faz mais. Mas você sabe que você teve encontro com Cristo. Só sabe quem teve encontro com Cristo, quem viveu o encontro com Cristo. Então não conta nada para ninguém, porque tem pessoas que não podem ouvir que há milagre numa igreja, porque eles correm lá em busca de milagre e não em busca do Jesus do milagre. Hoje nós vemos templos entupidos de pessoas querendo milagres, querendo chaves de carro, querendo chaves de apartamento, dentes de ouro. Estão sendo enganados. Por quê, pastor? Porque estão em busca de milagres. E Jesus nunca mandou ninguém seguir a Ele por causa de milagres. Jesus, Ele sempre pregou salvação e arrependimento. Ele nunca pregou milagre. Os milagres acompanhavam Jesus, mas não era a principal opção do ministério de Jesus. Quando eu vejo as pessoas procurando Jesus apenas por causa de milagre, eu vejo uma grande multidão que acompanhava Jesus, mas não para servir a Jesus, mas por causa do milagre. Recebiam o seu milagre e iam embora, deixavam de seguir a Jesus, deixavam de acompanhar Jesus. Muitas pessoas que receberam milagre, amanhã é sexta-feira santa, muitas pessoas que receberam seus milagres, foram aquelas também que gritaram: crucifica, crucifica e crucifica. São pessoas que Jesus estendeu a sua mão, são pessoas que Jesus o abençoou, mas Jesus nunca pôde contar com essas pessoas para abençoar. Agora aquele homem leproso, ele teve um encontro com Jesus,
Ele foi curado por Jesus. Ele obedeceu a Jesus. Ele não pregou a palavra de Jesus, levando Jesus ao hall de fama. Ele não transformou Jesus em uma idolatria, como nos dias de hoje. Hoje muitas pessoas estão sendo enganadas pelas redes sociais, inclusive com profetas falsos, porque em vez de conhecer a palavra, vão atrás de famosos, vão atrás de pessoas que muitas das vezes falam que Deus não mandou falar. Deixam de se alimentar com o pão. Mas Jesus falou: apenas fala o que aconteceu. Apenas diga o que aconteceu na tua vida. E aquele leproso saiu, se apresentou ao sacerdote, voltou para o convívio da sua casa, testemunhou dentro da sua casa o milagre, testemunhou para os vizinhos, testemunhou para a sua rua, testemunhou para a cidade, e o impacto foi grande. Ele proclamou a todos sobre esse grande prodígio. O resultado, pastor, o resultado foi que a fama de Jesus se tornou ainda mais notória. Mas por que Jesus se tornou tão famoso? Por causa dos milagres. E como consequência, grandes multidões fluíam aos borbotões para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. É curioso, meus queridos irmãos, que Jesus tenha ordenado ao homem que se calasse, mas ele proclamou. Agora é curioso, enquanto Jesus manda nós falar, e nesses últimos dias, muitos se calam. Aquele homem leproso, Jesus falou: não fala, apenas se apresenta ao sacerdote. E aquele homem não ficou quieto. Aquele homem falou, aquele homem pregou, aquele homem divulgou, aquele homem propagou, aquele homem testemunhou. E nesses últimos dias Jesus faz ao contrário. Jesus fala bem assim: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão a todos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão, falarão novas línguas. Mas o interessante é que nesses últimos dias, o amor de muitos tem se esfriado, muitos têm se acovardados, muitos têm trocado as coisas de Deus por coisas secundárias, muitos têm sentido vergonha, muitos têm sentido canseira de pregar a palavra, têm sentido vergonha de pregar a palavra. São pedichões, são pessoas que gostam de pedir milagres, bênçãos de Deus, mas quando Deus precisa, eles não conseguem, não querem fazer nada. São parasitas. Se aquele leproso nos dias de hoje estivesse hoje e Jesus falasse assim: não fala nada, ele ia começar a pregar, ele ia sair pelas ruas dizendo: povo de Deus, povo dessa terra, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus batiza. Mas nesses últimos dias, muitos têm se calado, muitos têm se preocupado mais com política, muitos têm se preocupado mais com o lado financeiro, aonde eu vou fazer meu pé de meia, mas poucos têm se preocupado com a palavra e com a salvação. Nesses últimos dias, um dos sinais da volta de Jesus é o amor de muitos se esfriará. Pastor, a palavra de Deus, ela causa um impacto nesses últimos dias. A verdade, ela causa um impacto nesses últimos dias. O testemunho, ele causa um impacto nesses últimos dias. E por isso
tem surgido falsos profetas nesses últimos dias, falsos mestres nesses últimos dias, usado a boa fé das pessoas, se aproveitado do lado emocional das pessoas, levado ao povo em pânico, colocado desespero nos corações do povo. Em vez de apresentar Jesus, eles estão apresentando outras coisas. Mas aquele leproso, depois de curado, aquele leproso, depois que a sua vida foi mudada, ele apresentava Jesus por onde passava, por onde ele caminhava. Ele chegava em casa, ele apresentou a Jesus para os seus filhos, ele apresentou a Jesus para a sua esposa, ele apresentou a Jesus lá no trabalho, ele apresentou Jesus na sociedade. Ele mesmo dizia: olha, conhece a minha vida no passado, eu era leproso, eu era uma pessoa desprezada, eu não tinha caráter, eu não tinha convívio com ninguém, mas eu encontrei Jesus, a minha vida mudou, eu sou uma outra pessoa, eu sou uma outra pessoa. Quem sabe nessa noite, pessoas precisam ter um encontro com Jesus. Quem sabe nessa noite, pessoas precisam ter um encontro com Jesus. Quem sabe você precisa sair aí do teu anonimato. Você tem um problema aí, talvez nem a tua esposa, nem o teu esposo, nem teus pais sabem. A sociedade não sabe, mas você sabe. Você precisa quebrar essa barreira do isolamento. Você precisa sair e gritar: Senhor, Senhor, eis aqui. Senhor, eu preciso de um milagre. Você precisa fazer isso. Pastor, como é que eu vou fazer? Jesus está indo ao teu encontro. Assim como aquele leproso viu Jesus caminhando, ele não perdeu a oportunidade não. Mas pastor, o que a sociedade vai falar? Se eu entregar minha vida para Jesus, meus amigos vão começar a me debochar. Se eu entregar minha vida para Jesus, as pessoas vão começar a falar. Eu quero dizer: ei, deixa falar. Tem pessoas que só andam com pedra na mão, mas não resolve o teu problema. Eu quero dizer para Jesus: Jesus não tem pedra na mão, mas Ele muda a tua vida, Ele muda o teu problema, Ele conserta a tua vida de uma vez por todas. Quando eu vejo Jesus agora, quando eu vejo o retiro, no capítulo 5, versículo 16, Jesus, para operar todos esses milagres, Ele, diante dessa grande mobilização das multidões que o procuravam para receber a cura, que o procuravam para ser tocado pelas suas mãos, agora eu vejo Jesus, Ele deixando os lugares públicos, Jesus, Ele deixando a multidão, Jesus, Ele deixando agora os seus seguidores e retirando-se para lugares solitários. Pastor, que lugar é esse solitário? É o lugar da oração. No capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz bem assim: porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. O lugar de oração que Jesus frequentava era um lugar deserto. Jesus, ele dava mais importância à oração do que ao sucesso. Nós encontramos nesses últimos dias uma pessoa, depois de se apresentar, depois de fazer ali ou ser usado por Deus, em vez de ir para o seu lugar de oração, seu deserto, ele vai para as redes sociais, ele vai mostrar: olha só, olha como é que eu sou bênção, olha como é que, irmão, Jesus, ele não ia atrás de fama, Jesus, ele não ia atrás de sucesso, ele não dependia disso.
A Bíblia diz que quando ele operava milagre, depois do findado dia, ele ia para lugares desertos. A Bíblia diz que ele ia para lugar de oração. A importância do sucesso no ministério de Jesus era o ministério da oração. Jesus, ele preferia a intimidade com o Pai do que os holofotes da fama. Jesus, ele tinha mais deleite na presença do Pai do que ali as freneses das multidões. Mas pastor, o sucesso do nosso ministério é o povo. Eu quero dizer para você, o sucesso do teu ministério é a oração. Quando eu vejo o escritor dizendo ali que nós tornamos escravos do trabalho e por consequência escravos deste mundo, quando não oramos, quando não ali tentamos ou temos horas de solidão com Deus, quando não levamos ali uma vida de oração com Jesus, a tendência nossa é ao fracasso. E unicamente na oração nós nos destacamos acima deste mundo, elevando-nos acima do nosso miserável eu. Unicamente na oração temos Deus. Através da oração temos resultado. Através da oração temos milagre. Pastor, Jesus, ele, para escolher os seus discípulos, ele orou a noite inteira. Jesus, quando ele ia atravessar o mar, ele ia orar. Jesus, quando operava milagre, ele saía para orar no deserto. O ministério de Jesus foi um ministério com base na oração. E por isso que o leproso saiu diante de Jesus curado. Jesus falou para o leproso, depois de curado: apresenta-te ao sacerdote. Jesus não mandou: vai para uma casa de festa, comemora, não. Jesus falou: vai para minha casa, vai para a casa de Deus, vai se apresentar ao sacerdote. Ele vai te orientar a sacrificar, ele vai te orientar a ter uma vida de comunhão com Deus, ele vai te orientar a guardar a palavra do Senhor no coração, para nunca mais pecar contra o Senhor e para não pegar mais lepra, a lepra do pecado. Quantas vezes nós temos cura, nós temos bênção, mas nós não queremos voltar à casa do Senhor. Ei, casa do Senhor é lugar de milagre. E eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar pela tua vida. Quem sabe nesta noite, quem sabe nesta live, neste culto, nós temos pessoas aí que precisam de milagre. Nós temos pessoas aí que tem medo de romper a barreira, tem medo de romper o anonimato, para dizer: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção, eu preciso, Senhor, de uma resposta. Nesta noite nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Quem sabe você está num leito de enfermidade, quem sabe você está aí numa cama, quem sabe você tem parentes que já estão lá na UTI e você não tem mais alguém a correr. Eu quero dizer para você: saia do anonimato nesta noite, saia do anonimato aí onde você está, grita na presença do Senhor, não importa quem vai falar, grita na presença do Senhor e diga: Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor, eu preciso de um milagre, tenha misericórdia, misericórdia de mim, Senhor, misericórdia da minha casa, misericórdia dos meus parentes, misericórdia da minha saúde, misericórdia, Senhor.
perca a oportunidade,